Nós estamos vivendo mais, muito mais. O aumento da expectativa de vida no Brasil e no mundo não é segredo para ninguém. O grande desafio é encontrar o caminho para viver melhor. A partir de hoje, o MGR vai embarcar nessa jornada em busca de respostas. E você é o nosso convidado para acompanhar o Geração 60+. A reportagem é de Regiane Moreira, com produção de Luciana Simões. 60+. A sua experiência nos inspira, como o mercantil. A gente costuma fazer planos, muitos planos. O programa do fim de semana, que faculdade cursar, o primeiro emprego, que carro comprar, as férias de fim de ano, a escola dos filhos. Mas você já planejou como vai viver quando passar dos 60? Onde vai morar? Com quem? Como vai se bancar? Como quer estar? On est prévoyant pour tout, mais on ne se préoccupe pas du tout de ce qu'on va faire de nos dernières années. Olhe para si mesmo e diga: como eu gostaria de chegar aos 70, 80 anos. Olha, eu confesso que eu nunca tinha me feito essa pergunta e não sei porquê. Eu gostaria de ter autonomia para eu fazer as coisas do dia a dia, coisas simples como ir ao supermercado, à padaria, mexer com o meu banco. Eu gostaria de estar com mente e corpo sãos. Conseguir me movimentar, fazer uma atividade. Eu gostaria de ter uma situação econômica tranquila, para eu poder viajar, curtir esse tempo tão precioso chamado vida. E que a gente viva cada dia, cada momento, a gente viva com intensidade. Enfim, eu quero ter disposição para curtir esse bem tão maravilhoso chamado vida. Em busca de inspiração, eu começo a minha jornada para descobrir qual é o segredo para viver bem. E a primeira história que eu vou conhecer é a do seu Manuel Magno. O senhor sempre bem-humorado? Graças a Deus. Eu mesmo reconheço que eu sou. Mas o bom humor é só um dos ingredientes da receita para uma longevidade feliz e plena. Seu Manuel Magno é advogado, tem 95 anos e é dono de um escritório em Belo Horizonte. Sempre teve uma vida bem agitada e por isso tem muitos causos para contar. Rapidamente, ele resume as mais de 4 décadas que serviu o Exército Brasileiro. Eu tenho muita história para contar, porque eu comecei a minha carreira militar no Rio Grande do Sul. Comecei no Pelotas. Dali eu fui transferido para a fronteira do Brasil com a Argentina. De lá eu vim transferido para Belo Horizonte. Daqui fui para Manaus. Então, saí do Rio Grande do Sul para Manaus. De Manaus, me ofereceram para fundar o Colégio Militar de Brasília. Eu falei, não, já está na hora de eu pendurar a chuteira. Não vou mais, não. Eu estou podendo pedir aposentadoria, já tenho mais de 40 anos de exército. E aí, fui aposentado, reformado, como a gente diz no exército. Mas ele não parou. Depois da aposentadoria, encarou a carreira na advocacia. Vim aqui para Belo Horizonte e fiz vestibular para a Faculdade de Direito. Eu já tinha feito vestibular para a Faculdade de Filosofia. Filosofia foi no princípio e fiz na Faculdade de Direito. A escolha feita pelo seu Manuel não foi por necessidade, mas porque ele queria realizar um sonho antigo. Sonhos que não envelhecem.
Parece que está aí mais um tempero importante, como comprova a pesquisadora da Fundação Dom Cabral e fundadora da ONG Rede Longevidade. O primeiro desafio é a gente ser capaz de entender que a gente precisa ressignificar essa fase da vida. Que a gente pode fazer muito mais do que se recolher ao aposento, que essa palavra aposentadoria dá essa ideia, não, então você vai para o seu aposento e você se retira, né? Retirement em inglês é se retirar. Não, você tem uma potência de vida. Se você fez 60 anos agora, você pode viver mais 30, 40 anos. É outra vida adulta inteira, é mais do que a infância, é mais do que a adolescência. O advogado trabalha de segunda a sexta no período da tarde. Ele analisa os processos, discute os casos com o colega de trabalho e vai com frequência ao fórum. O mundo mudou e a longevidade é uma realidade. Segundo esta demógrafa, professora da UFMG, o processo de envelhecimento da população já havia sido previsto há quase 50 anos. Esse é o processo mais do que esperado. Quando o nível de fecundidade da população brasileira começou a cair nos anos 60 do século passado, já estava claro que o Brasil estava entrando no processo de transição da fecundidade que nos levaria ao envelhecimento populacional. O que surpreende é o ritmo acelerado da mudança no nosso país. Os países que fizeram esse processo antes do Brasil, fizeram ao longo de décadas e décadas, ao longo de mais de um século. O Brasil, em 40 anos, ele declinou a fecundidade, ele partiu de um nível de fecundidade de um país pré-transicional para um nível de fecundidade europeu, que é o que a gente tem hoje. No começo do século XIX, nenhum país no mundo tinha expectativa de vida maior do que 40 anos. No Brasil de 1950, chegar aos 50 anos era viver muito. E em pouco mais de um século, a expectativa de vida saltou para quase 80 anos. A estatística não significa nada para o seu Manuel, que em quase um século está mais lúcido, mais saudável e com mais memória do que muito jovem. Eu sou de 6 de julho de 1928. 1928, me formei aqui em 1900. Estava com 52 anos. A vida afetiva também vai muito bem. Ele ficou viúvo e se casou de novo. São 6 filhas, 12 netos, 9 bisnetos e vive cercado pelo afeto da família. O senhor acha que esse contato com a família, ver os netos, bisnetos, isso ajuda a pessoa a viver mais? Ah, sem dúvida nenhuma. Desde que você tenha viva em harmonia com os netos, não digo nem os filhos, com os netos, isso é uma bênção. O envelhecimento da população foi identificado pela ONU como uma das 4 megatendências para o século. As projeções indicam que em 2050 o Brasil será o 6º país do mundo com o maior número de pessoas acima de 60 anos. E na medida em que a gente tem um envelhecimento muito rápido, a nossa estrutura produtiva ela não tem tempo de se adaptar de tal forma que ela possa prover os recursos necessários para bancar uma população que já não está mais trabalhando e que cada vez necessita de mais recursos para que ela possa sobreviver com qualidade de vida. Então essa é uma preocupação muito grande. Entre os desafios estão as finanças. Foi-se o tempo em que a população vivia apenas com o valor da aposentadoria. A gente tem um quadro importante que é apenas 1% da população hoje que já se considera aposentada consegue subsistir, né, com os recursos oriundos da Previdência Oficial, que é o INSS.
Então, considerando assim, né, e considerando que nós estamos passando por um processo de aumento de expectativa de vida, assim como nós estamos chegando também nessa terceira idade com muito mais saúde, muito mais disposição, a gente não enxerga isso como o fim de um percurso, né? Mas às vezes o início de outro. Então é muito comum a gente observar as pessoas indo para uma segunda, terceira carreira, buscando também manter esse padrão de vida que eventualmente sofre oscilações nesse momento em que a gente diminui a nossa capacidade produtiva. Seu Manuel construiu um patrimônio sólido. Planejamento do Exército implicado, o militar visa cada vez mais a sua promoção, aumentando cada vez mais, até o posto máximo que é general. Agora, para alcançar esse posto máximo general, não é fácil não. Eu, por exemplo, alcancei o posto máximo meu, foi coronel na ativa e general na reserva. A renda da aposentadoria e os honorários do escritório trazem segurança. O que eu ganho atualmente me dá tranquilidade. Não preciso eu correr como eu corri antes. Mesmo assim, ele continua fazendo as contas do que entra e sai. Até agora eu já gastei muito, R$200. O nome disso é educação financeira, um hábito indispensável para quem pretende conquistar um futuro como o do seu Manuel. Eu posso dizer então que o senhor hoje não se preocupa, mas o senhor trabalhou muito. Mas muito, minha filha, bota muito nisso. Planejamento financeiro. É sobre esse ingrediente que vamos falar na próxima semana. Eu quero entender qual é o caminho mais indicado para unir longevidade e estabilidade financeira. Para que as pessoas que não se planejaram, nunca é tarde, né? O planejamento financeiro ele é para todos em qualquer fase da vida. Continue acompanhando Geração 60+, uma jornada em busca de inspiração.